percepção de que a prática de lazer requer consumo, sobretudo individual. Esse imbricamento entre lazer e consumo forjado, sobretudo pelos administradores de shopping para ela, constitui uma nova unidade denominada shopping centers híbridos. Então, aqui novamente ressaltando a questão do lazer associado ao consumo, que é isso que a sociedade quer incutir. Então, tanto o shopping ele está associado ao lazer, como o lazer já está associado ao shopping. Investigar o shopping como espaço de lazer para os jovens implicou conhecer o que eles consideravam lazer. Para a maioria dos pesquisadores, inexiste algo intrínseco a certos lugares ou programações que incondicionalmente os tornem momentos de lazer. Em outras palavras, o lazer nunca está previamente garantido, pois depende da experiência e do humor pessoal e uma situação específica, entregando lugares como cinema, praia, casa de amigos e, sobretudo, shoppings são potencialmente lúdicos. Assim, na perspectiva de Valquíria Padilha, o consumidor ou frequentador de shopping é, antes de tudo, um tolo, um mal informado, que se encanta bestialmente com um mundo artificial, descartável e de dentro. O shopping center não passa de um delírio coletivo, o qual deliberadamente oprime a consciência dos seres sociais. É interessante, Eunice, que a gente pegou essa parte do artigo, ela é muito enfática, né? Ela fala de uma maneira, mas se a gente for ver pela realidade, a gente acaba se tornando, de certa forma, um tolo, de não perceber tudo isso, né? Porque realmente você chega no shopping, você chega lá e as pessoas querem lhe oferecer dinheiro de maneiras para que você não tem como, tem pessoas que dizem assim, eu vou para o shopping, mas não vou gastar nada, vou só olhar alguma coisa. E esse olhar você acaba voltando. Até quando eu estava lendo essa parte do artigo, eu me lembro de uma reportagem que passou no Jornal do Meio-Dia, que passou simplesmente uma questão de uma terapia para que você não gaste no shopping, que é você andar com sacolas, já chega no shopping com algumas sacolas, para tentar, de certa forma, enganar o cérebro, para que não aconteça essa questão. Você é alimentado, já é alimentado. Foi uma estratégia disso que você já é alimentado. Você sabe que shopping, e depois do almoço, já fica gasto. Nesse sentido, para a referida autora, a multiplicação e a expansão dos espaços sociais do tipo shopping, típicas das sociedades contemporâneas, implicam o fracasso da plenitude do ser social. Então, a questão de o ser criar, de aproveitar outras maneiras de lazer, e não o que é imposto pela sociedade. O objetivo foi abordar as características do lazer juvenil em sentido geral, descrever como o shopping descobre como um lazer favorito em um shopping de periferia de Salvador. A metodologia foi realizada de início uma observação do shopping, mas com bastante dificuldade, seja na forma de anotação e com a presença de seguranças e, de certa forma, gera constrangimento. Foi em agosto de 2010 e dezembro de 2011. A pesquisa se tornou interessante saber o que é o shopping para os adolescentes negros de baixa renda e como se relacionam em um espaço de consumo voltado para a classe média. Foi realizada uma entrevista com 2 frequentadoras de shopping. Uma conversa informal com 3 adolescentes do shopping A e 7 grupos focais com 46 estudantes de escola públicas e 9 de um curso pré-vestibular. Esse shopping A é o shopping mais elitizado. E, em geral, os grupos foram mistos em termos de gênero. No total foram 38 garotas e 17 garotos. Os grupos foram compostos por negros de baixa renda, moradores de periferia. A idade dos estudantes que participaram do grupo focal vai de 13 a 19 anos, e 6 deles já casaram. O registro de áudio das conversas, das 2 entrevistas, feito no início da pesquisa com os grupos focais, foi realizado através de gravador e mediante autorização dos pesquisados, explicitada na assinatura do termo de consentimento livre
Só para a gente entender essa questão dos 7 grupos focais, ela, desse mais ou menos um ano de pesquisa, ela foi observando a questão, a gente com a metodologia teve dificuldade em relação à anotação, porque começaram a segurança do shopping perceber, porque ela já tinha ido com autorização, fazer tudo perfeitamente, mas não foi atendida, né? Então ela foi e começou a querer fazer anotações, até isso dificultava, ela ia para o banheiro para anotar. Então ela começou a mudar o conceito da sua pesquisa, né? Então esses 7 grupos foram grupos de pessoas que ela foi vendo que se reuniam constantemente no shopping, né? Eles se reuniam e, de certa forma, eles estavam ali constantemente, ela via a maneira como eles ficavam no shopping, né? Buscavam uma nova forma de lazer. Então, o resultado dessa pesquisa que ela fez, né? Primeiro, ela foi perguntar, conhecer o que eles consideravam lazer. Alguns colocavam o lazer, definia, estar entre amigos, estar em um ambiente favorável, conversar, um ponto, né, que é como fosse uma gíria de lá, manter uma resenha, né, que lá, vamos conversar, vamos resenhar ali, que é uma forma deles conversar entre si, né. O shopping é um dos espaços favoritos de lazer, competindo apenas com a praia, né. Ela foi questão de perguntar, onde eu lembro no episódio anterior, questão de comparações, ali para eles, o shopping só compete com a praia, né, em relação à questão do lazer. Não há um lugar bom para sentar e conversar. Assim, a praça de alimentação do shopping atua como se fosse uma dessas praças públicas, onde se pode sentar, comer e conversar por longas horas, uma oportunidade de resenhar, como eu estava falando, com os amigos. Então, um dos fatores que eles buscavam no shopping, né, pessoas de baixa renda, porque lá onde eles moram, na periferia de Salvador, não tem essa praça para conversar. Conversar, sentar, ficar em segurança. A gente acaba a realidade daqui. É melhor conversar na praça de alimentação do Shopping André ou na praça do José de Alencar. Né? Então, a gente pode ver esse comparativo. Vou passar. Porque o ser humano ele procura o que é bonito, né? Aqui eles falaram até da questão das praças que não são boas, não são belas. Então tem que haver a questão da revitalização desses espaços também para se tornar atrativo. Então, ela também questionou com eles o que é shopping, né? Então, alguns falaram até que o shopping é a sua segunda casa, né? É como se sentir em casa. Aí vamos ver o comparativo, vamos ter alguns resultados e a gente vai pegar na discussão. O lazer, inclusive de shopping, é associado à oportunidade de escapar da rotina e desligar-se do estresse, que a gente estava falando, e das pressões sofridas na esteira do trabalho. Também, como ela colocou que algumas pessoas trabalham, as pessoas também, ela associou o quê? Que a pessoa já teve estresse da escola, como eram muitos estudantes, alguns trabalhavam, então buscavam o shopping também para a questão da desopilar um pouco, né? Vamos conversar ali, vamos ficar num ambiente diferente para poder esquecer um pouco dos problemas da rotina. Embora muitos entrevistados tenham se declarado apaixonados pelo shopping A, que é o shopping mais elitizado, muitos afirmaram que não gostam de frequentar tal shopping porque não se sentem bem lá. Essa questão de não se sentir bem é questão, como a gente falou anterior, é o jovem da periferia. Embora alguns, fica um pouco de contradição entre eles, né? Eles sentem o shopping como sua segunda casa, gostam de estar lá, né, por N fatores, mas ao mesmo tempo o fator de exclusão social, alguns já se sentiram um pouco incomodados de estar lá. Pelo fato de que da vestimenta, né? Esses 7 grupos focais que ela estava abordando, ela pegou um grupo lá que são chamados os Playson, né? Que é uma forma de ser. Os Playson lá na Bahia é como se fosse aqueles caras que dançam like rap, né? Eles têm aquele jeito de vestir, quanto mais a roupa, mais colorido, cabelo, enfim, é um estilo de vida. E eles se reuniam ali. Aqui no nosso shopping tem os caras do Bate-Papo TV União. Se for lá toda sexta-feira tem lá os caras da GT lá, que é o galera do Bate-Papo. Então,
Aquelas pessoas que estão ali, a segurança do shopping já olha com outro olhar. Eles já olham com outro olhar por quê? Porque pode gerar ali vandalismo, né? Enfim, eles já têm por parte da administração uma visão bem diferente. Então, a conclusão de tudo isso. Para os adolescentes de periferia pesquisados, o shopping é um dos espaços favoritos da cidade, inclusive de lazer. Então, para que esses jovens chegassem a essa conclusão, tem todo um contexto social por trás disso, como a gente estava falando. Eles buscam a praça de alimentação do shopping porque a praça onde eles moram não favorece uma segurança, um bem-estar. Porém, as dimensões racial e econômica repercutem diretamente na socialidade desses jovens no contexto dos shoppings, produzindo certo constrangimento em sua circulação pelos diversos espaços internos. Embora muitos reconheçam que lá não são bem-vindos, é em shopping que a maioria dos jovens pesquisados prefere se divertir. É lá que desejam estar e, se possível fosse, morar. Então, por quê? Por que essa concepção de morar? Né? A pesquisa foi realizada entre adolescentes, de 13 a 19 anos. Então, fica imaginando, eu estava lendo esse artigo, né? Como é escasso a questão do lazer para esses jovens, onde eles moram. Porque eles consideram o shopping, apesar, vamos dizer aqui, apesar do constrangimento, né? Ela até relata nessa dissertação que já presenciou, na época ela estava lá fazendo essa análise, de pessoas sendo julgadas que teriam roubado algo pela questão da forma de se vestir, né? Gerava todo esse constrangimento. Aí estava até partilhando antes, que a Vanice, a questão da praça de alimentação, né? No artigo ela relata também que os jovens iam para lá, por eles não terem tanto poder aquisitivo, eles compravam o lanche, um ia comprar o lanche, depois eles sentavam na praça da alimentação e dividiam o lanche entre eles, né? Então ali era a festa só, uma forma de lazer para eles, né? É você chegar no McDonald's, comprar um Big Mac e dividir para 5 pessoas. Em geral, revela o desejo de se conectar, comunicar e participar desse ambiente diverso e apreciado pela juventude como um todo. Então, eles revelam esse desejo de conexão, né? De estar entre si num espaço que dê a eles toda essa condição. Aí a gente pegou a referência, né, que foi citado anterior, né, desse livro de Valquírio Padilha, Shopping Center, Capital dos Mercadorias, São Paulo. Schwartz, o espetáculo das raças, cientistas, instituições em questão racial no Brasil. Por que a gente pegou essa questão, né? Então, isso foi para o começo. Ao iniciar essa análise, ela ia analisar o outro foco, questão do negro, né? Salvador tem muitas pessoas da pele negra, e ela ia ver a questão racial. Como ela viu que estava partindo de um princípio que não estava dando certo, ela partiu, como via a questão da juventude, frequentar, então ela partiu, achou melhor pegar essa questão do lazer do shopping para ver a opinião de cada um.